Bom dia a todos. Minha saudação às autoridades, a todos os presentes, o nosso agradecimento. A minha saudação, o meu reconhecimento ao amigo Almeida pelo seu dinamismo e por fazer acontecer. O assunto que nós vamos falar hoje, para muitos é novo. Pitaia no mundo também é nova. Por quê? Porque se fala em pitaia no Brasil há pouco mais de 10 anos, se fala economicamente. No mundo, em torno de 20 anos. Se é uma fruta tão boa, e nós queremos qualificar isso, por que apenas agora que ela está com essa ênfase de plantio e de consumo? Vejam aí, nós temos aqui a pitaia como alimento, e aqui nós temos ela como a cultura. Então, como alimento, nós vamos pensar nela um aporte para nossas energias e para a nossa saúde. E aqui nós temos que pensar ela como lucratividade. Ela é uma atividade econômica. Vejam que à primeira vista nos dá água na boca. É uma fruta bonita. Então eu já diria para vocês, por que comer pitaia? Porque ela é uma fruta bonita e porque nos dá água na boca. Já é um bom motivo? Não. Não presta. Por que pitaia? Então eu vou dizer diferente. Pitaia é bom para a saúde. Nos serve isso? Também não. Todas as frutas são boas para a saúde. Aqui nós temos uma qualificação da pitaia, onde ela se refere a nutrientes por 100 gramas. Também não é importante nós temos ali uma importância de vitamina C, temos de cálcio, fibras e pouca proteína. Também não nos serve dizer que nós vamos correr atrás da pitaia por esse motivo. A pitaia, ela nos dá benefícios e ela contribui para a nossa saúde. Começou a melhorar. Aí já nos chama a atenção produzir e consumir pitaia. A pitaia começou a ser pesquisada e estudada. O mundo científico quer conhecer essa fruta, quer nos dar dados e nos dizer por que devemos consumi-la e produzir. Aqui nós chegamos num slide bastante técnico. O nosso organismo, para andar, para ter todas as suas atividades, gasta energia. E ao gastar essa energia, nós precisamos nutrir essa energia, nós precisamos de alimentos. E ela forma aquele lixo no metabolismo que chamamos de antioxidante. Então, o que é um antioxidante? É para nós expulsar do nosso organismo aquilo que não serviu como nutriente. Então, nós temos aqui vários antioxidantes, onde nós falamos aqui na beta-cianina, nós falamos nos flavonoides, antocianinas, vitamina E. Sempre que nós tivermos esses antioxidantes nos nossos alimentos em abundância, nós chamamos de alimentos funcionais. Então, o que nós precisamos, mesmo como produtores, os colegas e a pesquisa, é dar atenção para essa fruta como um alimento funcional e diferenciado.
Por quê? Uma pesquisa feita, nós conduzimos na Universidade Federal de Pelotas, e quando a gente fala em alimento hoje, nós falamos nos compostos fenólicos, que são os antioxidantes. Para ser bem compreendido, ao abrirmos a internet ou a pesquisa, nós olhamos o mirtilo como a rainha dos antioxidantes. Nessa concentração, 100 gramas de 100 gramas de frutas, miligramas por 100 gramas, no mirtilo ele estaria nessa faixa aqui, em torno de 270 miligramas por 100 gramas de compostos fenólicos totais. Isso aí tem a casca da pitaia. A pitaia, aqui nós temos o seguinte: a casca da pitaia, casca da vermelha, casca da branca, polpa da vermelha e polpa da branca. Vejo aqui que nós chegamos a 737 miligramas por 100 gramas. É aí que nós temos que lidar, é aí que nós temos que diferenciar, e essa é uma verdade que o mundo procura hoje em termos de alimentos funcionais. Por que só agora a pitaia chegou então na nossa mesa e se falou aqui que apenas alguns curiosos já consumiram essa fruta? Em primeiro lugar, estava muito caro. Nós, produtores, não podemos sonhar em produzir pitaia para vender a R$50, R$30, R$20. Nós temos que popularizar essa fruta. Nós temos que divulgar essa fruta e popularizar ela. E sermos competentes na produção e fazer aqueles cálculos de sua viabilidade econômica. Para dissecar isso, nós teríamos que fazer um curso. Estou à disposição da comunidade aqui, um dia para a gente fazer um curso sobre pitaia, mas hoje nós vamos conversar e fazer alguns alertas. Então, o que é pitaia? Na América Central, América do Sul e também no Brasil, exatamente em Minas Gerais, existiu uma cactácea. E qual era o grande ambiente para ela? Qual era o bom ambiente para essa cactácea? Sombra e água fresca. Ela estava lá em cima de uma árvore, ela estava lá em cima de uma pedra, aonde ela tinha temperatura regularizada, onde ela tinha uma umidade constante e muita oxigenação na raiz. Ela não dava frutos, ela estava na sua zona de conforto. Para que dar fruto? O homem, ela veio para o Brasil em primeiro lugar com a colonização alemã, como a flor dama da noite, e era proibido comer aquele fruto porque era venenoso. O homem descobriu que, tirando ela do seu habitat, trazendo ela para um ambiente que tenha muita luminosidade. Veja que eu vou costurando. Eu falei uma coisa anterior e preste atenção sobre muita oxigenação em suas raízes, e agora estou falando em muita luminosidade. Por que muita luminosidade? Os raios de luz são os indutores de produção, ou seja, da florada. Então, o que nós precisamos? A princípio já nos entendemos que nós precisamos para a pitaia imitar aquele ambiente em que ela veio, aquele ambiente radicular dela, o ambiente de raiz dela. Ao nós plantarmos uma pitaia, deve ser imitado. Nós devemos favorecer as raízes dessa pitaia uma oxigenação.
nós precisamos de dar a essa pitaia luz solar para que ela induza a flor. Ela se adapta em todo o território, em todos os locais, desde que tenha acima de 10 horas de luminosidade. Mas, professor, eu posso plantar pitaia na sombra? Pode. Vamos fazer um cálculo de viabilidade econômica. Nós vamos ter que arrumar umas lâmpadas e luzes que nos dê aqueles raios de luminosidade de entre 10 e 12 horas. Já foi dito aqui que pitaia é fruta do dragão, eu poderia falar assim da parte técnica da pitaia, mas vou ser bastante objetivo. Mas vou chamar a atenção aqui. Quando a gente fala de cactácea, a gente lembra aqueles filmes de Bang Bang lá do faroeste. Aqueles cactos estão jogados lá, naquele ambiente. E a gente às vezes planta pitaia e ainda mantém aquela ideia de que ela não precisa de cuidados. Pitaia é uma cactácea muito exigente, mas ela nos dá respostas fisiológicas muito rápidas. Acontece tudo rápido com pitaia. Ela, da polinização de uma flor até ela estar fisiologicamente pronta, o fruto, são 28 dias. Uma semana é bastante. Ou aonde nós perdemos o pulso numa lavoura de pitaia de uma semana apenas, podemos estar comprometendo a produção. Olha aí. Que plasticidade. Que nota vocês dão para essa planta? Quem dá 10? Não, está ajeitando 10 aí. Bonito, né? Aí nós temos também, vamos ver o que nós queremos da pitaia. Nós queremos o fruto delas. Na hora de implantar, nós temos essas 4 espécies aqui que são produtivas. E hoje nós temos uma infinidade de variedades, e nós teremos a colocação depois do mouro, no fim da tarde. Onde se encontra a pitaia? Está no mundo. Ela saiu da América Central, da América do Sul e aqui do Brasil. No Brasil, nós temos essa variedade aqui, essa espécie, Cacetáceos. Ela não é viável economicamente, mas ela é muito importante para o melhoramento, já foi muito usada para o melhoramento, para nós termos mais qualidade em novas variedades. Veja aí. Que nota vocês dão para essa pitaia aqui? Ao entrarmos num pitaial, quando se conhece pitaia, a gente já vê a sanidade dela pelo cladódio, pelo comprimento desse cladódio aqui. Quando nós temos num pitaial, um cladódio, em que ele é pitaia 5 a 8 anos. Por que eu estou dizendo isso? Nos últimos 6 meses eu devo ter entrado quase em todo o Brasil em mais de 100 pomares. O grande problema da pitaia nos próximos anos é pitaia no chão, pitaia tombada. Muita gente nem imagina que isso irá acontecer. 200, 300 quilos de massa ela coloca em cima. Lá no sul, eucalipto tratado,
promete-se 20 anos, 15 anos, 4 anos ele está comprando. Então a questão de estrutura de postos, não vou indicar nenhum, só digo, lembre-se que Pitaia é para durar mais de 20 anos. Esse aí eu estou repetindo. Aqui nós temos um palanque individual e aqui nós temos umas brotações. Isso aqui não é muda. Temos que lembrar o seguinte, nós estamos falando de viabilidade econômica, isso aqui não é muda. Essas brotações, esses ladrões que tem aí. Muda deve ser dessa parte madura, dessa parte já em produção, para nós termos uma uniformidade no nosso pomar. Isso aqui enraiza, brota, mas a uniformidade nós não podemos contar com ela. E se nós quisermos um pomar viável economicamente, nós temos que pensar nisso. Olha aí, que maravilha. Bonito hospital. Bom, o que nos interessa como produtores com a flor da pitaia? Vejo que maravilha e heterogeneidade alta tem a pitaia para os pesquisadores. A polinização acontece aqui nos estandes produzindo pólen, estigma recebendo pólen. Nós temos uma pitaia, as pitaias bastante produtivas, mas que precisam de intervenção manual nessa polinização. Mas ela precisa polinização manual. Vou deixar para o Dalmoro mais tarde. Ele tem muita informação boa para nos falar sobre variedades de pitaia. Aqui ela já está polinizada. Ela recebe o pólen. Minutos depois ela já está polinizada. Minutos que eu digo, 1 hora. É muito rápido. Vamos voltar para aqueles slides. E nota os seus dão. Vereador Cacá, damos 10 ainda? Mas tem gente fiscalizando aqui não. Então, aqui a princípio nós temos aqui, uma planta sustentando quem não produz. Se nós dissemos antes que nós precisamos de raios solares, nós precisamos de oxigenação. Se aqui nós temos uma fábrica de produzir esse fruto, para que nós estamos aqui embaixo criando aqui fungos, insetos numa planta dessa? Mas eu vi na internet que lá na Ásia fazem isso. Ninguém seleciona as figuras que vêm da Ásia. Bom, quando se planta pitaia, em que época se planta pitaia? A pitaia, quando está no momento de produção, ela está com seus hormônios todo voltado para a produtividade. Se eu plantar, vou colher essas mudas e colocar no solo, o que acontece? Ela emite flor. Posso fazer isso? Até pode. Mas viavelmente, economicamente, num pomar em que nós queremos
a produção máxima, senão não adianta nós falar em 30 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas, 60 toneladas por hectare, e produz isso. Ela enraiza mais ou menos em 4 semanas, depois ela vai colocar, quando ela vem subindo. E o que nós queremos quando nós jogamos uma pitaia lá no palanque? Nós queremos, em primeiro lugar, o enraizamento dela e depois ter ela aqui, na frente dos nossos olhos, nesse topo. São as duas metas que nós queremos para a pitaia. São as duas fases que nós queremos fazer e ter isso aí eficientemente. Então, nós temos assim, a primeira poda dela é o desbrote. Tira-se quanto antes aquela brotação nova. Claro que muda, é caro? Não sei. Nós queremos às vezes plantar mais, não vão ter ansiedade, vamos fazer bem feito. Aí depois nós temos a poda de condução. O que é a poda de condução? Ela veio, quando ela chegou aqui no topo, nós temos um arco de pneu para fazer o guarda-chuva, nós deixamos ela passar 10 centímetros e cortamos 5 centímetros abaixo dessa base, para esse novo cladódio ter sustentação. Eu já vi gente botar o pneu e depois podar 20 centímetros em cima. Para que o pneu? O pneu tem que ser para fazer aquele arco, fazer aquele guarda-chuva e ter sustentação. A terceira poda, a de formação. Eu cortei a ponta, daqui uns tempos eu vou ter 3, 4, 5 brotos. Deixo todos? Não, eu vou formar, eu vou conduzir ela à minha maneira. A parte central aqui eu tenho que deixar aberto para entrar sol e aeração. Nós temos que fazê-la em círculo. Aí fiz a formação, surgiram, eu selecionei tantos cladódios. Eu quero que eles produzam frutos. Nós vamos fazer a poda de frutificação. Cuidado dessa poda. Essa poda tem que ser no momento em que a planta estiver induzindo a sua florada. Nas regiões, que é a maioria do Brasil, que começa em novembro, essa poda deverá ser em outubro, 30 dias antes. O que é a poda de frutificação? É cortar meio centímetro da ponta. Nós vamos tirar o meristema de crescimento, os hormônios de crescimento estão ali, e vamos sinalizar para essa planta: produza fruto. Não cresça mais o cladódio. Depois nós temos a poda de limpeza. O que é a poda de limpeza? Um cladódio que produziu, produziu 3 anos já frutos, ele já foi desgastado, ele já usou a sua gema de crescimento na maioria, não é regra. Aquele que nós visualmente, quem já produz, vai saber que em 3 anos, se ela foi uma produção que nós já tiramos ele fora. Entrar luz, entrar aeração ali para dentro e dar espaço para o outro, que nós preparamos ele, não por acaso, produzir. Aí nós temos a poda de propagação. Eu quero aumentar o meu pomar, eu preciso ir lá e cortar essa planta. A hora que eu estiver cortando, estipando uma parte, eu estou podando. Então, essa poda de propagação aqui serão daqueles cladódios já em produção, ou aqueles que no 3º ano, se ele não estiver muito danificado, ele estará apto para enraizar, vai querer sobreviver e vai enraizar. Nunca aquele aquele cladódio do ano. Bem, a polinização seria essa etapa aí, né? A polinização nós podemos realizar ela antes mesmo da flor abrir. Pitaia, ela tem uma flor noturna, ela só abre a sua flor quando nós não tivermos mais raios solares.
Mas nós lá pelas 5 horas da tarde, os pólens já estão todos viados, já estão maduros, eles já estão sequinhos lá dentro. Nós podemos abrir essa flor e fazer a coleta do pólen e também fazer a polinização durante toda a noite e até as 10 horas do outro dia. Vamos dizer às 9 horas. Tem alguns fatores aí que podem influenciar. Aqui, adubação. Eis o grande problema. Quando nós falamos de outra cultura, uma cultura anual, nós dizemos tal adubo, tal fórmula é boa para essa cultura. Quando me pergunto que adubo eu coloco na tua pitaia, eu digo, me conte uma história. Primeiro, para me te indicar. Quando você plantou? No verão? No inverno? Antes eu falei em época de plantio de pitaia? Não falei. Então, pitaia se evita plantar na época de frutificação e se evita plantar no inverno, nessas regiões de frio. Mesmo nas outras regiões aí, nessa época de inverno, ela está mais parada, ela não está vigorosa para enraizar. Quando nós falamos no Pará, nós temos que falar no momento das águas, falei moço, e um momento da seca. Lá é 12 meses de produção, tendo 2 meses que ela decai um pouquinho. E qual é a nossa preocupação no Pará? Aqui, nossa preocupação é dizer assim, como nós aumentamos a nossa florada, em vez de 5, de 6, aumentar para mais 1 ou mais 2 floradas, para nós termos mais lucro. No Pará, nós estamos preocupados como nós vamos cessar essa planta por 2 meses. Imagine vocês, ela mensalmente emitindo uma flor, produzindo fruto e repetindo aquilo durante mesmo o estresse que está essa planta. Estará, então, é uma cultura diferenciada que nós temos que enxergar a fase dela, as fases que ela está. E o que ela está pedindo? Eu não iria colocar esse slide aqui, mas eu estou colocando ele que... Antes eu falei que não precisava análise de solo, agora eu estou pedindo análise de solo. Claro que a hora que eu vou fazer a minha cama, a minha betaiala, eu tenho que saber que solo eu tenho para uma análise completa de estrutura, de textura e também de fertilização, porque ela estará em cima, sendo implantada nesse solo. Então é logicamente que eu conhecer esse solo é importante. O pH, nós temos que ter um pH nesse nível. A fixação do palanque, nós temos que falar em amontoa, sempre, cova, nunca. Nós temos que falar aqui, eu vou dizer assim, resíduo orgânico. Cada região tem suas particularidades em resíduo orgânico. O silício é muito importante. Nós temos ali aquela suculência com a película em volta e muito atrativo é o que tem ali dentro daquele cladódio. Os insetos, animais, os fungos querem aquilo ali. Então, nós vamos colocar, eu coloquei aqui um fósforo. Não vamos preocupar, salinizar aquele nome. Não tem raiz ainda, não tem brotação ainda. Para que eu quero nitrogênio e potássio? Quero ter uma cama favorável para ela emitir a sua raiz. Vamos lá, outra discussão. Palanque ou espaldeira? A gente vê de tudo por aí. Vários tipos de espaldeiras. E palanque não tem outra maneira, que é único.
A pitaia precisa de uma insolação para ter o seu potencial máximo. Depende da localidade que nós tiver, a posição do sol deve ser respeitada. Se nós fizermos uma espaldeira, cuidando a passada do sol para que ela não sobreie a pitaia, é ótimo. Quando nós fizermos de espaldeira, nós temos que redobrar nossa atenção para os tutores. Se nós colocarmos tutores fracos, nós vamos fazer o efeito cascata, cai um e leva todos também. Nesse sistema único aqui, é uma questão de manejo. A gente circula na volta, consegue manusear a poda também, e não precisamos nos preocupar com posição solar. Qual eu recomendo? Cada região tem a sua particularidade de acordo com a passagem do sol. Precisamos de cladóides compridos. Quando a gente segmenta, aqui nós temos segmentação. Olha aí. Que maravilha de enraizamento. Abertura, por asfixiação desse inseto. Um grande problema, não posso colher. Também ela tem doenças viral, mas vírus não se combate, se convive com ele. Agora nós vamos falar o seguinte: eu poderia aqui chegar e dizer, planta pitaia porque economicamente é bom. Vocês que vão dizer se é bom. Nós vamos fazer um exercício. Eu contei aqui, nós temos uma face dessa planta aqui. Eu contei as flores que tem aqui. E aí nós vamos tentar entender por que plantar pitaia. No Brasil nós podemos dizer, pegando o norte e sul, nós temos até 8 floradas. Professor, na minha deu só 5, o outro chega, na minha deu até 10. Vamos pegar esse número de 8 floradas. Se numa face eu tinha 15 flores, do outro lado eu tenho mais 15. Se eu tiver uma insolação parelha, são 30 flores, 30 frutos, uma média de 350 gramas. 30 flores, 30 frutos, flores vezes 350 gramas, são 10,5 quilos uma paninha. Sim, mas se consegue isso na minha boca. Nós temos aí vários agrônomos, pesquisadores, e nós temos também produtores querendo produzir com eficiência, e eu estou falando da viabilidade econômica, que é possível. Então, qual seria a viabilidade? Numa produção, num pomar de 3x4, cabe 835 palanques. As 8 floradas me deram 84 quilos, vezes 84 quilos vezes 835, 70 toneladas. Um hectare. A quanto vocês querem vender essa fruta? Qual outra fruta que tem essa possibilidade? Se nós vendermos
ao preço que se sonha, 30, 40, 50, foi vendido quando era novidade. A nossa proposta como pitaieiros não é manter a pitaia como uma novidade. Então, ela é possível produzir 70 toneladas. Mas vamos fazer outro exercício. Vocês peguem aqui, contem quantas gemas tem um cladódio daqueles. Tem 100 gemas num cladódio bom, numa plantação boa. Vamos pensar que esse cladódio ele seja 4 anos de viabilidade de produção e que nós possamos induzir essas gemas a produzir como? Através da eficiência agronômica, desde a escolha da muda. Não é com um toque de mágica, não é? Professor, socorro! Mas, então, isso aqui é um teto de viabilidade. Vereador, nós estamos no caminho certo. Nós vamos debater amanhã, aqueles pitaieiros que estão aí. Claro que seremos bastante contestados nesse número, talvez. Mas eu já vi produzir isso. E dá para produzir mais. Então, para uma boa implantação, eu coloquei o seguinte: nós temos que falar em legislação. A legislação nos pede certificação de mudas vegetais. Não sei se pitaia tem. Então, mas vamos escolher então pessoas que tenham pomar sadio. Eu precisava falar mais um pouco. Aqui nós temos um viveiro de mudas. Aqui, nutrientes. Bom, para falar em nutrientes, que é a dúvida de todo mundo, e meu tempo está acabando, é muito fácil. Uma planta, para produzir frutos, ela precisa de energia. A energia está no fósforo. O fósforo é pouco móvel. Então, se nós vamos ter uma florada em novembro, fósforo, setembro, outubro e novembro, fósforo e muito fósforo. A hora que ela começa a produzir frutos, quer dizer cálcio, boro, potássio, na hora da produção, e nitrogênio. Quando? Janeiro, fevereiro, março, abril. Nós temos que pesquisar se é importante nós colocarmos em doses menores ou nós deixarmos à disposição dela bastante. Se nós fizermos uma analogia com a pecuária com gado, ele bota corpo, ele bota gordura, bota massa, se estiver sobrando comida. E a pitaia nós temos que contar com aquilo que nós damos para ela. Os plantadores de produto orgânico que não usam adubo químico têm que buscar, em primeiro lugar, tem um mercado que comporte. Vocês estão plantando para ganhar dinheiro. Vocês têm que ter uma viabilidade, buscar essas matérias orgânicas, buscar todo esse tratamento e ter uma fonte de nutriente comprovada, né? Não é botar esterco de vaca porque é bom para pitaia. Não é colocar aquilo porque... Não. Números, gente. Então, nós temos participação no Rio Grande do Sul. Um momento de estresse na planta depois da produção. Depois nós temos um momento de inverno em cima. Deixa ela quietinha. Antes do inverno, faça uma poda nela, dê cálcio, potássio e nitrogênio e deixa ela quieta. Cuida no fundo.
Para os orgânicos, não tem outra maneira de nós pensarmos. A cama de frango aí, ó, ele é pobre, não é tão rico assim. Olha, é isso aí que nós queremos para ter uma alta viabilidade econômica, é uma planta sadia desses níveis. Eu tinha para apresentar para vocês hoje. Amanhã vocês, por favor, formulem perguntas e vamos debater lá na FASU. Já estão me sinalizando aí, querendo puxar pelo pescoço se eu continuar falando. Aqui vamos brindar então a Dragon Beer. Essa é uma cerveja que eu fiz lá em Pelotas, né, de uma maneira experimental. Muito obrigado. Djalma, muito obrigada pela sua apresentação. Antes de você sair, nós vamos entregar para você uma lembrança, que é